derivação. Deixa eu só ver qual é a tecla aqui que eu vou fazer para andar para frente, para ir para o próximo slide. Tá, legal. Um é a derivação, tá? Que vocês viram 3 tipos, e o outro é a concordância nominal, que a gente vai, que vocês fizeram alguns exercícios do Araribá, e que a gente vai ver alguns detalhes que ainda não apareceram lá. Todo mundo entendeu o que significa concordância nominal? Concordância que vocês fizeram, que tinha uma coisa assim, quando eu dizia assim, há 3 árvores no jardim. Havia 3 árvores no jardim. Tinha um exercício no Araribá que tinha sobre isso, há 3 anos, faz 3 anos, tá? E quando esse verbo não tem sujeito, quando é faz 3 anos, ninguém faz 3 anos. Então, ele não passa para o plural, não se diz fazem 3 anos. Mesma coisa com o verbo haver. Quando eu digo há muitos problemas, havia muitos problemas, e não haviam ou houveram, não, houve muitos problemas. Tá? Porque o verbo haver, nesse caso, é impessoal, ele não tem um sujeito. Deixa eu ver o que essa pessoa disse aqui, por último. Isso mesmo, Vitor. É para fazer as palavras se juntarem. Então, a regra geral, deixa eu ver se eu vou acertar aqui qual foi a regra. A regra geral é essa, é que as palavras que têm relação vão concordar uma com a outra. Então, olha aqui, o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome adjetivo vão concordar com o substantivo. Tá? Então, todo esse primeiro bloco aqui, ó, todos os seus livros escolares, tem a ver com livros. Então, já que livros é um núcleo desse conjunto, todos vai ser no plural, já que livros é no plural, livros é masculino, então vai ser no masculino também. Os é o artigo, que vai concordar com o substantivo, e assim por diante. Tá? Depois, esse outro conjunto aqui, ó, nessa nova prateleira alta, o núcleo é prateleira, né? Então, todas as palavras que têm relação com ela vão concordar. Prateleira está no singular, então todas essas palavras nesta, nova e prateleira alta vão concordar com prateleira. Singular, feminino. Essa é a regra geral, tá? Se fosse só isso, ninguém erraria, né? Porque, em geral, as pessoas não erram. Claro, quando a gente fala, muitas vezes se corta um S, porque como são muitas, em português, como são muitas concordâncias, por exemplo, em inglês não precisa fazer tudo isso. O artigo se mantém no símbolo, se mantém de uma forma única, né, invariável, e as palavras não precisam não ter masculino e feminino e tudo isso. Em português tem. Então, na fala, muitas vezes, nós cortamos alguns S's, tá? Mas normalmente o masculino e feminino a gente não erra. Tá? Agora, tem alguns casos em que muitas vezes as pessoas têm dúvida, tá? Então, ali na tarefa que vocês fizeram, com aquele trechinho da Marina Colasanti, vocês passaram para o feminino, em vez de caçadores, eram caçadoras, em vez de braço, era mão, e aí tinha que trocar as palavras na volta. Quase todo mundo acertou tudo. Tá? Acho que teve uma pessoa só que se enganou, só pode ter sido engano, porque era assim, cansada, 3 caçadoras cansadas, e eu tenho certeza que a pessoa não teria se enganado se estivesse falando, talvez tenha sido na hora que digitou o celular fez errado. Mas tem algumas palavras em que se ouve, ou se lê trocas, tá? Por exemplo, com a palavra bastante. Vocês usam bastante ou bastantes? Escrevam aí que eu quero ver.
Bastante, 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 bastante. Alguém já usou alguma vez a palavra bastantes? Não, não, não. Só a Luana, sim. Não, já o Thiago. Então, a palavra bastante, na verdade, são duas palavras. Existe a palavra bastante, querendo dizer muito, como advérbio, que não varia. E existe a outra palavra bastante, que pode ser muito ou muitos, ou muitas. Tá? Então, vamos ver se eu disser assim. Não precisa colocar mais, eu já tenho bastante. Bom, nesse caso vai ser bastante. Eles estão bastante cansados. Se eu disser bastante cansados, esse bastante vai querer dizer o quê? Sinônimo. Ninguém vai escrever ali um sinônimo. Se eu disser, eles estão bastante cansados, o que eu poderia trocar o bastante cansados? Bastante. Isso, agora choveu ali a palavra muito. Muito cansados. Eu não vou dizer muitos cansados. Não faz sentido? Então, quando eu puder trocar por muito, e só muito, muito, sem S, sem A, sem nada, é porque é bastante no singular. Mas, quando eu for trocar por muito, e na hora eu tiver que dizer muitos, então é porque é bastantes. Por exemplo, se eu disser assim, já temos bastantes folhas, como é que ficaria se eu substituísse por muito? Muitas, muito bem, já estão dizendo ali. Então, muitas, então são bastantes, que significa que bastam, uma quantidade que baste, uma quantidade suficiente. Tá? Então, existe sim a palavra bastantes, que é quando ela pode ser substituída por muitos ou muitas. Tem muita gente ali tendo uma surpresa, né? Tá, agora eu quero saber, quando é que vocês dizem obrigado e quando é que vocês dizem obrigada? Deixa eu ver o que vamos dizer. Quem é que diz obrigado? A Luana fala obrigada para tudo. A Luara depende do gênero. O Vitor, Vitor, o que tu dizes? Obrigado ou obrigada? Lins, obrigado. Stella, obrigada. Feminino, obrigado masculino, obrigado. Vitor. Matheus diz valeu, e aí não tem dúvida. Eu falo obrigado. Que é o Nicolas, né? Nicolas ali. Eu digo obrigado. Uhum. Tá. Então, todo mundo está dizendo certo. Isso aí não tem dúvida. Obrigado. Os meninos vão dizer obrigado. As meninas vão dizer obrigada. Se a pessoa está se considerando num gênero feminino, ela vai dizer obrigada. Tá? Então, se eu estou fazendo um papel masculino e eu quero dizer, fazer a concordância certa, eu vou dizer obrigado. E se eu, por exemplo, uso obrigada. E ainda existe, que ninguém usa, obrigados e obrigadas. Tá? Se ela está falando em nome de duas pessoas, obrigadas. Duas mulheres. Tá? Ninguém, acho que isso aí vocês nunca ouvem, porque é raro. Eu, às vezes, uso, mas é forçando, assim. Mas obrigado tem dois sentidos. Sim, Vitor, tem dois sentidos. Tem o sentido de ser obrigado a, né? Que é com esse sentido que se agradece, como se a pessoa se sentisse na obrigação. Até tem gente que não está mais usando essa palavra, está usando agradecido, grato, tá? Por causa dessa origem da palavra obrigado. Mas, como ninguém pensa em ser obrigado na hora que agradece, pensa só em estou agradecido, eu, por exemplo, não me incomodo de dizer nem de ouvir. Mas tem uma quantidade, tem bastantes pessoas que dizem grato, grata, ou estou agradecido, tá? E tem muita gente que diz valeu, que hoje é sinônimo, assim, né?
é usado e é compreendido como um agradecimento. Agora, sobre a palavra anexo, acho que quem é que disse ali, Matheus acha melhor. Valeu, agradeço. A gente não pensa nisso. É verdade, a gente não pensa, a gente diz no automático. Né? Mas que bom que a gente agradeça de alguma maneira. Né? É uma coisa que a gente tem que escolher a palavra, mas lembrar de agradecer. Anexo. Qual que vocês usam? Isso. Ou muito obrigado, parece que está bem agradecido. Aham, muitíssimo obrigado. Quando a pessoa está muito agradecida. Educação, também acho. Anexo. O que vocês usam? Anexo, anexos, anexa ou anexa? Ou é em anexo? Aguardo. Anexar um arquivo, em anexo, anexo. Eu não falo. Usa nos e-mails. Em anexa, em anexo, em anexo. Tá. A palavra anexo também é variável. Então, se o que eu estou enviando no arquivo, no e-mail é um arquivo, é envio anexo um arquivo, tá? Ou o arquivo anexo. Tarará. Oi. Se em vez de um arquivo fosse uma fotografia, como é que ficaria? Envio uma fotografia. Foi um engano. Anexa. Uhum, muito bem, Arthur. Envio uma fotografia anexa. Se eu envio fotos no plural, como é que fica? Fotos anexas. Tá? Então, a palavra anexo, ela se flexiona, tanto em feminino, tanto no gênero, feminino masculino, quanto no número, plural e singular. Tá? Tá bem certinho que vocês estão usando certo. Envio anexas as fotografias. Envio anexos os documentos. Inclusos, a mesma coisa. Tá? Ou em anexo. Se eu colocar a preposição em, nesse caso, a palavra anexo fica invariável. Fica só anexo mesmo. Em anexo. Tá? Envio. Se vocês ficarem em dúvida, o melhor é escrever em anexo. Envio, vírgula, em anexo, a fotografia. Tá? E aí foi, incluso é igual. Depois tem mesmo, próprio, mesmo e próprio. Vou falar os dois juntos porque é a mesma regra. Essas duas palavras, quem é que diz eu mesmo? Meninos ou meninos? Homens, mulheres, masculino e feminino? Ou tanto faz? Eu mesmo. Respondam ali. Homens, masculino, guri. Eu mesma? Sim. Então, a palavra mesmo e a palavra próprio funcionam da mesma maneira, que é concordando, tá? Nós mesmos, eu mesmo e ela mesma, tá? E eu mesma, tá? Existe uma palavra mesmo no sentido de realmente, aí ela não muda, tá? Se eu disser assim, naquele dia ela fez isso mesmo, tá? Realmente ela fez isso. Tá? Daí, nesse caso, não flexiona. E a última que tem nesse conjunto aqui, que é o meio, que acontece de aparecer com erros de concordância. Quando é que se usa meio? Quando é que se usa meia? Quem quer chutar ali? Ou quem quer dizer o que já sabe. Meia no cinema, meia idade, meio de transporte, meio certo. E se for uma questão, a questão está meio, meia de quantidade, meia hora, meia qualidade, meio qualidade, meio metade, aham. Então, se o que eu estou falando por exemplo, ele estava meio cansado. Tá. Como é que ficaria no feminino? Ela estava meio cansada. O Arthur falou ali. Sim.
Ela estava meio cansada, não era meia, a metade dela estava cansada. Tá? Meio é sinônimo de um pouco. Nesse caso, um advérbio não se flexiona, não varia. Tá? E existe a palavra meia? Meia, peça de roupa, meio também. Sim, existe, Luana. Existe, tá? Quando quer dizer metade. Tá? Meia pizza. Meia hora, que vocês já falaram lá em cima. Tá? Então, é meio-dia e meio ou meio-dia e meia? E isso é o que mais erram. E isso é o que eles colocam nas provas do Enem. E meia, meio-dia e meia, porque é meio-dia e meia hora. Não é meio-dia mais meio-dia, tá? Ou meio-dia mais metade de meio-dia, seriam 6 da tarde. Tá bem? Então é isso mesmo, meio-dia e meia, ela está meio cansada e agora tem aquela que dói no ouvido. Se eu disser assim, hoje essa sala tem menos pessoas ou tem menos pessoas? Menos. Menos, 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 tá. Todo mundo vai dizer o certinho, que bom, tá? Não existe, quer dizer, não existe na concordância correta, menos, não digam, por favor, tá? Essa palavra é um advérbio, ela só é um advérbio e ela não varia, tá? Advérbio não varia, tá? E a mesma coisa, a palavra alerta e a palavra pseudo. Pseudo, fruto. E se eu vou dizer, ela é uma pseudo, e aí eu quero desfazer da pessoa, dizer que ela é meio, continua sendo pseudo artista, tá? Pseudônimo vem daí, tá? Acho que aqui vai ser não varia. Tá, isso aqui eu botei para me lembrar de falar da concordância do particípio. Não precisa ler tudo aquilo que eu li. A concordância do particípio é feito. Normalmente as pessoas fazem certo. Eles haviam partido, eles tinham lavado, mas elas estavam. Digamos que o verbo fosse lavar. Essas roupas já estavam lavadas, né? Só que tem gente, quando inverte, quando começa por estavam lavadas, foram feitas as obras. Tem muita gente, quando começa com o verbo, se engana e bota foi feito as obras. E aí fica a concordância errada, tá? Tem trechos que as pessoas escrevem, por exemplo, foi escrito um texto e foram respondidas as perguntas. E não é foi escrito um texto e foi respondido as perguntas. Porque basta inverter para você se dar em conta que não concordou. Entenderam? Foram respondidos. Tá? Quem fala menos, Luana? Luana, que sorte que a gente está assim, num meio em que as pessoas não falam menos. Às vezes pode acontecer de ter alguém menos polarizado que fala menos, tá? Quando vai falar, quando vai fazer a concordância, por exemplo, esse livro tem menos folha do que aquele, tá? Então, que bom que no teu meio as pessoas já falem certo, porque daí não vai acontecer de tu te acostumar mal a dizer essa palavra. É uma coisa que a gente tem que cuidar é para não ter aquele preconceito linguístico, né? Porque normalmente quando alguém diz uma palavra muito tipo menos, a gente dói no ouvido e fica assim. Mas às vezes é porque a pessoa não teve a oportunidade ou não tem um círculo que fale com a concordância correta, tá? E aí ela acaba falando errado também, tá? Então, ao mesmo tempo eu quero que vocês falem a concordância certa, mas eu gostaria de não fazer vocês terem aquele preconceito, assim,
tá? Com quem não fala certo. Pode até ajudar a pessoa, dependendo da intimidade, ensinando, ou corrigindo, ou até repetindo depois essa palavra em outra frase, que a pessoa vai acabar se dando conta. Pode ser que ela se dê conta que, pode ser que eu tenha falado errado. Tá? É um dos jeitos de corrigir. Tá? Mas alguém fala assim, tá? Então, é aquilo ali que eu estava falando do particípio, é cuidar quando a frase está invertida, ver se a concordância está certa, tá? Tem sim, e aí sim, tem até na sala de vocês, não estou dizendo que tem o fulaninho, mas eu quero dizer, na idade de vocês e ali na escola, muitas vezes eu corrijo frases que, porque elas estão invertidas, o predicado está antes do sujeito, elas ficam com a concordância errada, tá? Deixa eu achar um exemplo assim, se eu disser, foi levado, já foi levado para cima, e o que foi levado são as mesas, e tem gente que diz, já foi levado para cima as mesas. Como é que ficaria isso aí? Ninguém respondeu. Tá, foram levadas para cima, tá? Alguma dúvida sobre esses casos de hoje? Tá, entendeu? O outro assunto, então, que são os processos de formação de palavras, que já está aqui, que a gente já viu tudo isso, deixa eu passar correndo, e que eu falei que na próxima vez a gente ia ver a derivação imprópria e a derivação regressiva. Alguém deu uma olhada nesses assuntos? Alguém ficou curioso? Para já saber o que será que é? Sem olhar, ela acertou o slide. Um negócio aqui assim. Foi no chute. Eu sou ninja, Vitor. Que bom que tem alguém aí percebendo, porque também teve alguém que percebeu que eu errei o negócio da câmera no começo. Não sei porque eu tinha experimentado com a Cintia, fazia um minuto. E daí, quando eu entrei de novo na sala, eu fui assim também. Tá. A derivação imprópria e a derivação regressiva são diferentes daqueles três que nós vimos antes. Naqueles três, sempre. O que aqueles três tinham em comum? Tentem pensar. Pode demorar um pouquinho, porque é para pensar mesmo. O que é a derivação? Que eu acrescento um prefixo, a derivação que eu acrescento um sufixo, e a derivação que eu acrescento ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, o que elas têm em comum? Tem um radical, muito bem. Tiago, o que mais? Eu já vou dar uma dica enquanto vocês pensam. O radical vai continuar aparecendo nesses dois próximos jeitos, os dois próximos tipos. Na derivação imprópria também vai ter o radical e na regressiva também. O que será que tem naquelas três, na prefixal, na sufixal e na prefixal e sufixal, desculpa, e na parasintética, que talvez não tenha mais nesses próximos que a gente vai ver? Ninguém? Então, anexos, afixos, Vitor, isso mesmo, tá? Os afixos, que são esses anexos. Tá? O Vitor está aproveitando para aplicar o que a gente aprendeu hoje, né, Vitor? Usar a palavra anexos no plural, no masculino. Sim, os afixos são anexos, eles são anexados, eles são acrescentados naqueles três tipos de derivação. Nesses dois que nós vamos ver hoje, deixa eu ver se vamos ver mesmo. Até que horas é a aula? 11h05, né? Sufixo também. Nós vamos ver uma das duas, então. Nós vamos ver a regressiva hoje. Eu acho que não vai dar tempo de ver as duas. A regressiva, o nome dela já está dizendo que ela vai ser um jeito de voltar. Eu vou pedir para vocês, que todo mundo deve ter um lápisinho, uma canetinha, qualquer coisa, vocês vão desenhar uma escova. Só um rabisco de uma escova.
Não, pode ser só aí na frente de você, não precisa ver. De dente, pode ser de dente, de cabelo, qualquer coisa. Desenharam, né? Agora vocês vão desenhar uma dança. O quê? Uma dança. Dança? Por que foi fácil quando eu mandei vocês desenharem uma escova e agora quando eu mandei vocês desenharem uma dança, tá cheio de ponto de interrogação ali. Uma o quê? Dança? Como assim? Ué? Desenho de palito. Tudo bem, mas o que vocês vão desenhar de palito? Porque dança é um processo. Uhum. Uma ação é difícil. Claro, vejam. Por que vocês não conseguem desenhar uma dança? Porque dança é um substantivo abstrato. Para desenhar uma dança, ali, ó, tem a Rixa. Quem é essa pessoa que falou isso ali? Quem é que falou ali? Henrique. Henrique, tá. Desculpa, eu tinha que mudar. Henrique. O Henrique disse assim, uma pessoa dançando. Um substantivo abstrato, eu não consigo desenhar sem ser alguma coisa fazendo aquilo. Se eu mandasse vocês desenharem agora o amor, vocês teriam que fazer alguma coisa, ou um símbolo do amor, que normalmente é um coração, ou uma pessoa que vocês acham que está fazendo um jeito, que você, sei lá, né? Então, esse substantivo, algo que representasse, uma coisa simbólica, porque não é um substantivo concreto. Tá? Todo mundo está vendo nos óculos com tortos, porque a minha próxima coisa que eu ia fazer no dia que a gente entrou em quarentena era trocar de óculos. Né? E ele só vai piorar. Né? Tá? Então, o substantivo abstrato, que é esse que vocês não conseguiram desenhar, que eu usei esse recurso de pedir para desenhar, para que vocês se dessem conta de que isso é abstrato. O substantivo abstrato é uma palavra formada a partir de um verbo. O que vocês acham que as pessoas inventaram como palavra primeiro? O verbo pescar? O verbo pescar ou a palavra pesca? O substantivo pesca. Pescar. Provavelmente, sim, Henrique. Provavelmente, primeiro, as pessoas pescaram, chamaram que eu vou pescar, pescou, e depois chamaram aquilo de a pesca. E escovar, o que vocês acham que foi primeiro? Está estourado, não tem culpa que o microfone tá. É só não ligar ele, Matheus. Tá? E escovar, o que vocês acham que primeiro, qual foi a palavra que surgiu primeiro? O nome da escova, do objeto, ou o verbo escovar? O objeto. Uhum. O verbo, o objeto, o verbo. Provavelmente, primeiro existiu o objeto, usaram o objeto com aquele nome, escova, e depois chamaram aquilo de escovar. Tá? Então, quando o objeto é concreto, a âncora, ele existiu primeiro, e o nome dele, e depois, provavelmente, o verbo. Assim como aconteceu em português com o escanear. Tá? Veio aquele aparelho, o scanner, a gente abrasileirou o nome, né? E, com o tempo, começou a chamar aquilo de escanear, o verbo, o uso daquele objeto. Tá? Que é, normalmente, o caminho que as palavras fazem. Se eu tenho um objeto, eu ponho um nome nesse objeto e depois o uso desse objeto passa a ter um verbo, passa a ser um verbo. E quando o caminho é contrário, quando é uma coisa, uma ação, tá? Primeiro, essa ação tem nome, eu conjugo esse verbo, e depois eu acho um substantivo para isso. Tanto é verdade, tanto isso a gente pode observar hoje com o verbo ficar. O verbo ficar com o sentido de meio namorar, meio paquerar, meio, né? Esse verbo ali não tem ainda, não tem ainda um nome para ele. Como é o nome da coisa de quem fica?
É, Arthur, Xerocar é a mesma coisa. Primeiro existia uma marca, uma máquina com a marca Xerox, na verdade, e depois o verbo xerocar. Então, quando tem o substantivo concreto, quando tem o objeto, provavelmente se dá nome primeiro para esse objeto e depois o uso desse objeto vai virar um verbo. Esse é o caminho comum. Não é uma derivação regressiva. A regressiva é o contrário. É quando primeiro tem o verbo e depois o nome dessa ação, que são esses substantivos que a gente não consegue desenhar porque precisa fazer alguém fazendo ele. Essa palavra é regressiva. E também ela é regressiva porque daí ela diminui em tamanho de letras, né? O número de letras. Por exemplo, se eu digo almoçar e depois o almoço, tá? Lutar e o nome, o substantivo que deriva disso, por derivação regressiva, é quem vai responder? O verbo lutar, do verbo lutar derivou a palavra luta. Muito bem. Tá? Então, a luta é uma palavra derivada por regressão do verbo lutar, tá? Ancorar, não. Ancorar é um verbo que derivou por sufixação do objeto, do substantivo âncora. Entendeu? Então, como é que a gente pode resumir o que é entendeu? O que é a derivação regressiva? Quem poderia resumir ali por escrito? É quando uma palavra, não sei explicar ainda. Henrique disse que não sabe explicar. Primeiro, que tipo de palavra se forma numa derivação regressiva? Quando o verbo surge de um objeto, aí não é regressiva. Tiago, você entendeu bem essa ideia de que o verbo surge de um objeto, mas aí é uma derivação sufixal. E o contrário. Oi, Luísa, já vou depois explicar isso aí, tá? Isso, e depois eu vou explicar sobre como pegar a aula gravada. Então, e o contrário, então, é que é a regressiva, que é quando um verbo faz, do verbo, a gente cria um substantivo abstrato. Então, ela vai se chamar de verbal, ela vem do verbo, tá? Aqui, ó, para responder a Luísa. Essas aulas que estão sendo gravadas, não é imediatamente que elas vão ser colocadas, porque demora um tempo para fazer o upload, tá? Mas elas vão para aquele canal. Elas vão para aquele canal, tá tudo explicadinho no bilhete que foi hoje, tá? Vocês podem pegar lá. Na sala de vocês, no nono ano, tem tudo que é vídeo, tudo que é aquelas outras videoaulas e todos esses encontros que a gente tem. Se o professor esqueceu de botar para gravar, lembrem durante a aula, tá? Porque tem sempre aquele primeiro tempo, às vezes, como hoje, né? Que eu tive aquele problema do vídeo. Mas depois daquela primeira horinha que a gente conversa, lembrem o professor de botar para gravar, tá bem? Entenderam, então, a regressiva? Eu preparei já um material por escrito, com toda a explicação, com milhares de exemplos, tá? Às vezes, ela não diminui o número de letras, nem na palavra atacar. O verbo é atacar. A palavra derivada vai ser o ataque. Ela vai ficar com o mesmo número de letras, porque atacar, que era com C aqui, vai virar com Q1. Então, o número de letras vai ser igual, mas é claro que dá para entender que a palavra diminuiu, porque o som do R vai ter sumido e o som do C vai continuar sendo. Com QU ele vai ficar ataque, vai ficar o mesmo som. Então, ela é uma regressiva também. A palavra o ataque, muitas vezes no exercício tem que colocar o ataque, o beijo, qualquer dessas ali, a luta. Por que eu preciso botar o artigo? Para entender que eu não estou falando o verbo ataque, por exemplo, que ele ataque. É um verbo. Tá? Que eu ataque, que tu ataques, que ele ataque. Então, para que a pessoa que vai ler saiba que eu estou falando do substantivo ou ataque,
eu preciso colocar o artigo ali na frente, tá? Mesma coisa, luta. A luta, eu tenho que dizer a luta para que a pessoa saiba que não é eu luto, tu lutas, ele luta, um verbo conjugado, tá? Essa mesma questão de verbo conjugado e substantivo é que faz a diferença na palavra viagem com G, que é o substantivo, e na palavra viagem com J, que é o verbo. É bom que eles viajem cedo, tá? Então, nesse caso, é com J e é o verbo viajar conjugado. A viagem é o substantivo, tá? Então, derivação regressiva é a formação de um substantivo abstrato a partir de um verbo, tá? Só isso. Existe também a derivação regressiva, que é quando a gente diminui algumas palavras, que nem botequim, que vira boteco, mas a maior parte dos exercícios que vão aparecer em provas por aí, testes, exames, concursos, vai aparecer a deverbal, que é essa que eu estou falando para vocês. São palavras que surgem a partir de verbo. E eu estava falando do ficar, ninguém falou ali, do verbo ficar, vão aparecer várias derivadas por regressão, mas ainda não tem uma oficial, né? Como é um nome, que nem namorar, da palavra do verbo namorar surgiu a palavra o namoro. E da palavra ficar, como é o nome dessa coisa? Digam ali para mim. Se namorar é o namoro, como é, de paquerar é a paquera, como é que seria de ficar? Última coisa da aula, porque a gente já passou do tempo. Digam. Ficante, ficada, ficada. Tá vendo? O ficante, a ficada, ficada, ficante é a pessoa. Eu pensei que alguém ia dizer ficação, a ficação, não sei o quê. Ficante é a pessoa. Atualmente já meio que está se fixando essa palavra como os ficantes, e não o ficador, né? Que poderia ter sido também. Então, essa palavra, que vocês estão vivendo essa situação em que a palavra está se estabelecendo como uma derivação regressiva. Essa palavra ficante. Ficante, você não tem dúvida, né? Nem eu, que a pessoa que está ficando com o fulano é o ficante do fulano, o meu ficante, a minha ficante. Mas a ficada ainda não está bem, eu vou dizer, não está, eu não estou vivendo esse momento. Não, estou dizendo vivendo essa época do mundo, de que essa palavra vai entrar no dicionário, talvez, né? Porque as palavras, algumas ficam por um tempinho em algum lugar e depois elas param de ser usadas, né? Com o tempo, se ela é uma gíria, a língua está sempre em movimento, elas param de ser usadas. Mas o verbo ficar, que já faz bastante tempo que está sendo usado, está nesse, por obséquio. O Henrique está voltando ali com umas palavras de por obséquio, larápio, tá? São palavras que às vezes até voltam. Tá. Então, entenderam? Derivação regressiva. No nosso próximo encontro a gente vê outro conteúdo e a derivação imprópria e resume tudo isso. Tá bom? Eu precisava ver quantas pessoas e quais. Tá? Vocês sabem quem não está na aula de hoje? A Duda, a Luísa, a Giovanni e Duda. Tá. Obrigada. Vocês são bons para você chamar. A Luísa já saiu e já voltou. Camila estava aí, né, Camila? Camila eu vi aí. Diz oi aí, Camila, para nós. Eu vi ela entrando. Tá. Tá bom até aqui? Tava com saudade de vocês. Quem sabe vocês ligam a câmera, só pra gente se dar um oizinho. Ah, tá ali, Camila.
Anotei. Tá, então eu vou parar de gravar e a gente já pode fechar a aula de hoje, tá bom? Nesse mesmo horário, na semana que vem, nós nos reencontraremos. Tá bom? Então, um beijinho para todos. O que vocês acharam da aula, assim? Vou parar de gravar.